Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Então vamos, aula hoje é aula 575, né? Pelo YouTube é 204. Então vamos lá, primeira pergunta. Meu esposo tem 50 anos, somos casados há 29 anos. Ele está internado com apendicite necrosada. E pela demora do diagnóstico, ela estourou. Então, estou fazendo a Sutra Sagrada completa e ouvindo palestras da Seichonoye com ele. O que mais podemos fazer? Bom, um detalhe, antes de entrar na explicação, a oração, quando você fizer a oração, tem que imaginar, visualizar aquela região já totalmente curada. Tem que olhar dessa forma, imaginar e pensar dessa forma. E o erro de muitas pessoas é ficar com aquilo em mente, que o médico falou, que ela viu no exame, pensando, estou rezando para você ficar curado, aí é difícil ficar curado, porque tem uma dualidade, são dois pensamentos que estão dentro da própria pessoa. Orar para ficar curada, mas ao mesmo tempo está admitindo que ela está com problema. E Cristo ensinou o contrário, de se visualizar, orar crendo que já alcançou, orar crendo que já obteve aquilo que deseja. Então, vamos na resposta. Bom, sobre esse problema do apendicite, o Dr. Frank Caprio, ele menciona que pessoas que têm hipersensibilidade, pessoas que são emotivas, então, estenda o braço assim. Agora, belisque, dê uma beliscada aqui no meio, no antebraço. Pode beliscar forte, tá? Agora, mesma intensidade, belisca aqui no cotovelo. Não dói, né? Tem pessoas que é igual ao cotovelo, tem pessoas que não, que é igual aqui, ó, entendeu? Qualquer coisa sente, fica emocionada, fica triste. E tem gente que não está nem aí, não dá nem a bola, não liga para a torcida. E o Dr. Frank Caprio fala sobre a hipersensibilidade de muitas pessoas que têm essa tendência, então, pessoas que têm essa hipersensível, então fica muito ressentida por qualquer coisa. E isso gera problema no intestino, e o apêndice, na verdade, ela é uma extensão do intestino grosso, onde fica um depósito, né, uma caixinha, espécie de uma caixinha, onde ficam as bactérias, e cuja função, essas bactérias para ajudar na função de digestão dos alimentos. Não quero fazer propaganda, mas o caso do Yakult, por exemplo, é uma bactéria, né, que faz essa função. E o intestino, o mestre cita, anseio distorcido e sentimentos reprimidos. Então, exatamente, a pessoa, você vê assim, 2, 3 irmãos, o pai fala a mesma coisa para os 3, mas tem um que fica lá no cantinho triste, chateado, o outro não está nem, já está brincando. Então, é essa diferença que existe de personalidade para pessoa, personalidade de pessoa para pessoa. Então, o sentimento reprimido que aconteceu dele ter ficado magoado, agora pensar, ele deve procurar lembrar. Esse é um detalhe fundamental daquilo que o mestre fala, na verdade, da Vida 22, que a Seichonoye usa a psicanálise e a psicoterapia para descobrir os conflitos que estão no inconsciente da pessoa. Então, não é só pensar, eu já sei, mas não procure identificar onde foi, qual foi, quando foi o caso que aconteceu. Isso é muito importante, trazer à tona aquilo que está adormecido no inconsciente. Okay? Então, lembrar, por quê? Veja o que é esse problema da apendicite necrosada,
que houve uma infecção. E se houve infecção, significa o quê? Revelação divina da grande harmonia. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é porque não está reconciliado, então você guarda a mágoa, ressentimento de alguém. Se fores vítima de algo, né, seja micróbio, espíritos baixos, é porque está guardando ainda a mágoa que precisa ser eliminada. Você precisa purificar o seu subconsciente e tirar aqueles ressentimentos. Isso é uma purificação. Purificar, deixar limpo o coração, limpo da mágoa, de ódio, de tristeza, de inveja, de desejo de vingança, limpar tudo isso. Então, procure lembrar quando foi, e com quem foi, e praticar oração do perdão para essa pessoa. Okay? Praticar não é somente fazer igual um papagaio, mas praticar sentindo que você superou e está manifestando o amor profundo por essa pessoa. Tem que chegar nesse ponto. Por isso que Cristo disse, amai os vossos inimigos. E também o outro detalhe, isso é tudo que eu falei agora dentro do lado psicossomático. Dentro do lado espiritual, a influência que pode causar de algum antepassado que esteja sofrendo lá no mundo espiritual. Então, verificar junto ao pai dele e a mãe dele, quem da família, do pai ou da mãe, que teve problema intestinal, estomacal, quando estava vivo. Okay? E fazer uma oração especial para essa pessoa, 21 dias. Próximo. Gostaria de uma orientação para minha mãe, 70 anos. Há 14 anos, ela realizou uma cirurgia cardíaca de troca de válvula mitral e, ultimamente, anda muito cansada. Procuramos os médicos para a realização de exames e, infelizmente, ela vai precisar retrocar essa válvula. É uma cirurgia muito grande e arriscada, mas que será necessária. Bom, há muitos casos de Setionê que era necessária a cirurgia, como aquele caso daquele senhor de São João da Boa Vista, que ia fazer cirurgia no cérebro, por causa do tumor que estava no cérebro. Então ele disse que estava com medo, porque teria que cortar, serrar a cabeça mesmo, o crânio, para tirar o tumor. Então, eu expliquei para ele sobre a causa, era a falta de gratidão, amor antepassado, e que ele não estava fazendo uma coisa que é mencionada pelo mestre, de visitar os jazigos da família, dos antepassados. Bom, simplificando, ele foi, e no dia da cirurgia o médico recebeu o segundo exame e já não tinha mais o tumor no cérebro. Então, enquanto você que escreveu, enquanto vocês estão aguardando esse processo, vá pesquisando dentro dos antepassados, da família da mãe, da família da mãe, os pais o pai da mãe e a mãe da mãe, seus avós, e verificar quem sofreu, com certeza tem algumas pessoas que tiveram problemas cardíacos enquanto estavam na Terra e faleceram com problema cardíaco. Então, fazer uma sutra, relacionar o nome dessas pessoas e fazer uma sutra especialmente para essas pessoas que faleceram e com problema cardíaco, que faz 21 ou 49 dias. E a família, seria bom a família também lerem a Sutra Sagrada para a sua mãe, visualizando a natureza divina se manifestando. E outro detalhe que deve ler para a sua mãe, é a Verdade da Vida, volume 15, olha, a primeira edição é da página 19 até 28, na primeira edição. Mas nas outras edições, pode ser que a página não coincida, mas está lá pertinho, entre 19 e 28, é onde o mestre fala sobre a importância de manifestar mais alegria, é o que sua mãe precisa. Sua mãe precisa ser mais alegre, aprender a rir. Então, essa explicação que está no volume 15 vai ajudá-la muito nesse sentido. E também fala para sua mãe não ficar assistindo programas que só deixa mais triste, como novelas, outras coisas a mais. Tá? E até é melhor que assista comédias do que ficar vendo coisas que deixam triste, ok? Próxima pergunta. Feminino, 32 anos, casada. Sou nova na Seitonoye, faz 3 meses que participo. Sofro de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Problemas pulmonares respiratórios. Tenho 2 filhos pequenos que sempre apresentam problemas respiratórios também. Peço uma orientação de como reverter isso, de me curar desse mal. Eu lembro que mais ou menos, faz uns 10 anos mais ou menos, tinha
uma mãe nova, e ela tinha um filho de 3 anos, e sofria do mesmo problema, ansiedade e depressão. Então eu disse para ela praticar o que está na página, a mentalização que está na página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Temos que entender o seguinte: Cristo disse, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Inclusive na Sutra Sagrada, onde diz, no capítulo Espírito, ensinai a eles a mais verdadeira da vida, em japonês diz o seguinte, ensinai a Seimino de So, ensinai a mais verdadeira da vida, no japonês está escrito, ensinai a verdade da vida. É que a palavra de So pode ser traduzida de diferentes formas. Então, entenda o seguinte, entendendo a verdade da vida, não do mundo terrenal, da vida, que nós somos filhos de Deus, que nós somos vida perfeita de Deus, que não existe vida imperfeita, que Deus não criou nenhuma vida com pânico, com ansiedade, com nada disso. E repetindo isso todos os dias, assim que acordar, sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva, você repete e aceite, e tem que aceitar as palavras. Não sou pecadora, sou filha de Deus, eu não sou filha do pecado, sou filha de Deus, sou vida eterna de Deus, sou indestrutível, sou imortal. Repetir 10 vezes, 20 vezes assim que acordar, isso fará com que vá gravando, e automaticamente uma série de medos que causam síndrome do pânico, outra ansiedade também, vão desaparecendo. E leia sempre a Sutra Sagrada, leia 4, 5, 10 vezes por dia a Sutra Sagrada. E também o detalhe, sobre o problema respiratório e cardíacos. Então, verificar também dentro dos antepassados, converse com sua mãe e com seu pai, as pessoas que tiveram problemas semelhantes. E descobrindo quem foi. Então, não é começar um dia, fazer 2, 3 vezes e parar. Faça durante 21, no mínimo 21 ou 49 dias, em oração especialmente para esses antepassados que tiveram problema cardíaco e pulmonares. E outro horário para os demais antepassados, todos os dias sem falta, não somente 21 dias, ok? Todos os dias para todos os antepassados. E outro detalhe, há casos de ansiedade que são de antepassados que estão em ilusão, antepassados que morreram e não sabem que morreram. Então, quando acontece isso, além da ansiedade, além desse problema que você mencionou, muitos casos, muitas pessoas sentem insônia. Insônia porque o antepassado desesperado quer ajuda e fica pedindo socorro para a pessoa, para algum descendente. Então, a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados diariamente, isso fará com que eles entendam a verdade, se libertam do medo da morte, porque estão com medo de morrer, mas já morreram, mas morreram só o corpo carnal, mas a vida não morre, é isso que eles precisam entender. Entendendo, aí ocorre o quê? O chamado despertar. Então estou vivo, agora então estou vivo. E quando fala nascer de novo, por exemplo, nós já existíamos, ok? Antes de reencarnarmos, nossa vida, nós já existíamos. E quando nascemos aqui na Terra, não é que foi começar tudo de novo do zero, não. Apenas o espírito ganhou um novo corpo carnal e começou a ter uma vida. E quando termina essa missão aqui na Terra, a pessoa regressa para o mundo espiritual. Aí é que ela vai nascer novamente lá no mundo espiritual e vai entender que agora estará numa outra dimensão. Pratique a meditação em Shinsokan diariamente, leia atentamente o livreto que está explicando, bem no comecinho, a explicaçãozinha o que é meditação em Shinsokan, leia atentamente, procure entender, se não entendeu, volte e leia novamente. O objetivo principal do Shinsokan é a nossa fusão, nossa união com a vida de Deus, ok? Sentirmos uno com Deus, e é o que é importante que o mestre fala, viver junto com Deus, caminhar junto com Deus, viver como filho de Deus é viver como Deus, ou seja, com muito amor no coração. Durante a meditação em Shinsokan, é aí que na hora que você inspira o ar, mentalizar firmemente, já não sou eu quem vive, não é o meu eu carnal que vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Não, então, na hora que você inspirar o ar, mentalizar que a força de Deus, a vida de Deus está fluindo para dentro de você. E segure o tempo, alguns segundos, para ter aquela sensação, Deus está aqui. E aí você afirma, é Deus que está aqui.
Eu vivo graças a Deus. É minha vida, é a vida de Deus que me faz viver. É Deus que está em mim. Então, quanto mais você entender que você é a própria vida de Deus, que a vida de Deus não vem lá de fora, mas que você é a própria extensão da vida de Deus, é igual você colocar o dedo na tomada aqui, vai sentir um choque. Né? Sente um choque. Mas a energia que está aqui vem lá da fonte, lá de Itaipu. Então, da mesma forma, a vida de Deus é como se nós fôssemos um ponto de eletricidade que também está em nós, a própria vida de Deus. Na realidade é isso. Nós não enxergamos porque os nossos 5 sentidos não foram feitos para ver essa parte que está além das 3 dimensões. Então, a vida de Deus está em nós, por isso que Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Outro detalhe, é comum os filhos terem problemas dessa natureza, desses problemas tipo pulmonar, problemas que você mencionou, quando os pais muitas vezes estão com discórdia, não estão em harmonia total. Então, esse conflito emocional de falta de harmonia, de muitas vezes a mania de ficar vendo o defeito no outro e ficar um ressentido com o outro, isso manifesta em problema de bronquite, de asma, outras coisas mais. Outro detalhe também que gera problema asmático é quando existe muitos ciúmes entre um casal. Então, aquela briga de ciúmes, um fica com muitos ciúmes, pode gerar esse problema também. Outro fato, aí você vai negociar, não é bem negociar, vocês vão entrar em comum acordo, você e o seu marido, ok? Fale olhando para ele, nos olhos dele, e diga o seguinte: vamos combinar uma coisa. Eu vou repetir, eu vou te agradecer 1 hora por dia. Muito obrigado, 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 obrigado. Você faz o mesmo para mim? É negociação justa, certo? Eu vou te agradecer 1 hora. Você me agradece 1 hora por dia mentalmente, toda hora, andando, dirigindo, vai repetindo, repetindo. Isso faz com que o casal fique mais em harmonia. Isso fará também, você vai notar uma diferença muito rápida na saúde dos filhos, ok? E quando os filhos estiverem dormindo, leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, começando pela revelação divina da grande harmonia, ok? Então é bom até alternar, um dia você faz, outro dia o seu marido faz, ok? Próximo pergunta. Masculino, 33 anos, casado. Nasci com rinite alérgica e quando era pequeno vivia com bronquite alérgica também. Na adolescência a bronquite passou, mas na fase adulta retornou. Tenho muita falta de ar. Os remédios já não fazem efeito e não consigo dormir. O que fazer? Eu estava no Paraguai, Assunção, aí tinha uma senhora que ela era vice-presidente da Seitoneira do Paraguai, e era sempre ela e o marido dela que iam me buscar no aeroporto. E aí ela comentou um dia que estava desde que nasceu, tinha exatamente igual ao seu, desde que nasceu tinha bronquite alérgica e asma. Eu falei para ela: a senhora quer ficar curada? Ela falou: quero. Então, agradeça a papai e mamãe. Eu já contei esse caso aqui, né? Mas agradeça a papai e mamãe e perdoe papai e mamãe. Por quê? Eu adorava meu pai e minha mãe. Eles queriam que fosse menino a sua vinda. Sim. O primeiro filho que é menino ou menina? É homem ou mulher? É uma mulher. E segunda sou eu. E seus pais não queriam masculino, sexo masculino? Aí lembraram que realmente era verdade, que quando ela nasceu, só tinha enxoval azul. Então, 9 meses, ela sentiu-se rejeitada, porque ela já estava determinada que viria como mulher, mas os pais queriam homem. Então, falei para ela mentalmente voltar para a barriga da mãe e praticar a oração do perdão para papai e para a mamãe 40 vezes por dia. E pensando, cada dia fosse um mês, cada dia fosse um mês. Então, no primeiro mês, e praticar a oração do perdão. Papai e mamãe. Segundo dia, segundo mês, e terceiro dia, terceiro mês. E isso, na verdade, na educação do renascimento, é a mãe que faz para o filho que ela rejeitou. Aí, nesse caso que eu estou falando, é uma autorregestação. Ela faz como se
ela imaginando dentro do ventre da mãe e praticar a oração do perdão para o papai e a oração do perdão para a mãe. E seria exatamente uma autorregestação. Em psicologia, isso se chama ressignificação. Então, por isso que é um processo de você mentalmente fazer essa regressão, autorregressão e agradecer papai e mamãe de uma forma muito clara. E a dona Hortência Almorini, no terceiro dia, ficou totalmente curada, já não teve nunca mais esse problema, ok? E por isso que isso acontece quando os pais não querem a gravidez ou querem do sexo oposto. Isso deixa a criança magoada por causa disso. Próxima pergunta. Feminino, 25 anos, solteira. Antes de conhecer o ensinamento, cometi um aborto. Ao conhecer o ensinamento, me arrependi, mas sinto muita culpa e penso não ser merecedora da felicidade. O que fazer para saber se meu bebê está bem e se poderei ser feliz novamente? Merecedora da felicidade merece todo mundo. Para evoluir, todo mundo comete um erro, né? Isso é normal até aprender que aquele não é o caminho. Ou seja, Deus não castiga ninguém. Deus deixa no livre-arbítrio. E o mestre deixa bem claro isso. E isso é que nós vamos entender por que Deus dessa forma, age como lei. Ele simplesmente faz com que a própria pessoa, o próprio indivíduo, por si só, vá entendendo. Ele não impõe. Tem que fazer o bem, tem que ser o bem, e não impõe que todo mundo viva daquela forma. E essa suposta briga do bem com o mal, isso, na verdade, Deus não criou o mal. E também Deus não criou o Satanás, Deus não criou o diabo. Acho que Deus iria criar um concorrente para ficar brigando. Não tem lógica, né? Então Deus é só bem, mas na verdade, por si só as pessoas vão entender que se fizer dessa forma vai acontecer isso, se fizer da forma vai acontecer. Ou seja, o que vai determinar a consequência é a lei da causa e efeito, a lei do karma que nos rege. Então, pela lei do karma, quem planta colhe, nós vamos entendendo qual o caminho melhor e por si só nós vamos entendendo, despertando e nos conscientizando que o melhor caminho é o caminho do amor, o caminho do bem. Então, dê um nome, você vai corrigir todo esse problema e tirar o que acontece, o grande problema é o sentimento de culpa que te atormenta. Então, vamos corrigir. Dê um nome unissex para o seu bebê, converse com ele e diga que você vai adotar o nome. Então, querido filho ou filha, o seu nome vai ser tal, dá um nome que serve tanto para homem como para mulher. E, agora, em seguida, faça a oração do perdão, peça perdão para o bebê várias vezes, durante os 15 minutos peça perdão, e depois leia a Sutra Sagrada. Faça isso durante 21 dias ou 49 dias, sempre no mesmo horário. E outro detalhe, se você tem oratório, já faça uma tabuleta com o nome que você adotou. Não esqueça esse nome, ok? E todos os anos, e se você não tem oratório, deixa anotado o nome, e o dia que você tiver oratório, então coloque o nome na tabuleta, o nome dele ou dela, né? E todos os anos, não esqueça de providenciar registros espirituais para o Santuário Roso, para que o bebê receba 5 missas por dia, durante um ano, ok? Próxima pergunta. Minha mãe tem 76 anos, sofre com um quadro alérgico constante. Remédio nenhum resolve. Já fez diversos tratamentos, vários acompanhamentos médicos e ninguém consegue descobrir a causa. Aquele médium que incorporava o Dr. Fritz, ele comentou que a Setionê fala, né, explica, que existem pessoas que fazem cirurgia espiritual, mas o problema volta. Ou não volta no mesmo problema, mas volta de outra forma. Por quê? Porque a causa não foi eliminada. A causa não foi eliminada. Se tem causa, tem efeito. Como está continuando manifestando efeito, para que aquele efeito não continue, para que não continue tendo aquele efeito, basta corrigir a causa. Tá certo? Por isso que nenhum remédio resolve o problema da sua mãe, porque a causa não foi eliminada, a causa do processo alérgico.
Normalmente, a alergia é um reflexo do sentimento de aversão. A pessoa tem um sentimento de aversão e automaticamente dá aquela alergia, como aquele sentimento de repulsa. Na verdade, é um sentimento de repulsa, de aversão, que a pessoa quer distância de algo. Na verdade, é de alguém que ela ficou muito magoada. Ou seja, no livro Conquista a Felicidade com Amor, é bom até que sua mãe leia, tem 2 transcrições, 2 definições de 2 dicionários diferentes de psicologia sobre o ódio. Tanto o dicionário técnico de psicologia como o dicionário do Chaplin menciona que é um sentimento de aversão. E o ódio é um sentimento de aversão. Só que aquele sentimento de aversão não foi eliminado ainda do subconsciente. Então, continua com a pessoa. Por isso que ela manifesta em forma de alergia, ou essa alergia. Por isso que problema na pele é relacionamento com alguém. Dá em forma de alergia, ou então dá problema, como aquele caso da senhora que eu falei, que estava no hospital e todos os dias a enfermeira tirava uma casca de feridas que saiu do corpo dela. Uma pá de lixo cheia de ferida. Casca de ferida. Por quê? Quando ela perguntou, foi por quê? Porque ela está com um processo de não relacionamento bom com alguém da família. E era exatamente com o genro dela, que ela não suportava o genro. Mas perdoando, então já não tem mais necessidade de ter aquela carcaça para evitar o contato, proximidade com o genro, né, do genro. Então, lembra aqueles elmos, antigamente aquelas o pessoal lutava espada lá na Inglaterra, né? Armadura. E pessoas usavam para se defender porque é distância do outro, para não ser ferido. Então é bom que ela leia os livros Lições para o Cotidiano, Conquista e Felicidade com Amor, para realizar o amor e a oração, esses livros, e leia para manifestar mais sentimento de perdão, de reconciliação com as pessoas, ok? E praticar isso daí todo dia. Então não basta lembrar as pessoas com quem ela ficou ressentida, mas é importante praticar a oração do perdão. Não basta um conhecimento, já sei o que é, e só ficar nisso. Enquanto fala, eu já sei, é nível consciente, só fica na parte superficial da mente, do consciente. E o emocional, que é o subconsciente, que é 95%, vai continuar guardando a mágoa? Não, tem que tirar a mágoa através da oração do perdão. Por isso que é importante, final do ano, participar da grande purificação do ano. Na grande purificação do ano, se sente que foi totalmente purificado e iniciar o ano novo, 0 quilômetro. Certo? É isso que é importante que seja feito. Próxima pergunta. Feminino, 51 anos. Sou corretora de imóveis há 15 anos. Sempre tive sucesso nos negócios e neste momento as coisas não fluem. Gostaria de saber o porquê de tudo ter parado. Trabalho todos os dias, mas sem sucesso. Bom, aquele caso da senhora de vendedora de joias, já comentei aqui, né, várias vezes, lá da cidade de Curitibano, e não vendia. Então, vou contar um outro caso que eu lembrei, é de uma pessoa bem próxima, e patinava, não ia bem, fazia uma coisa, não dava certo. Aí um dia eu falei para ele, olha, leia a Suta para os antepassados todos os dias. Se não melhora nada, eu nunca mais vou falar sobre Seitione para você. Nunca mais vou falar. Ele começou a ler a Suta antepassados, começou a melhorar, mudar. E começou a mudar tudo. Mesmo na época de crise, começou a melhorar a situação. Então, esse é o ponto que o mestre fala, a base da prosperidade é render orações para os antepassados. E quando fala antepassados, não é somente a parte doutrinária de ler a sutra, mas também a parte física, que é cuidar dos jazigos deles. Okay? Aquilo que já mencionamos várias vezes, mas está aumentando gradativamente. Hoje fiquei sabendo a quantidade de pessoas que estão assistindo essas aulas, agora já está na base de 2.500, está aumentando assistente único. Agora, na verdade, a pessoa que vê em outro horário, somando tudo, já ultrapassa, chega a quase 5 mil pessoas. Então, esse detalhe é fundamental.
Então, por isso que o mestre diz, a base da prosperidade é render orações para os antepassados. Leia este livro, melhore seu destino orando para os antepassados, e pratique o que ensina o livro. Todos os dias, leia a sutra, época de finado, dia dos pais, dia da mãe, vá visitar os jazigos dos antepassados por parte do pai e da mãe também. Ok? E, em paralelo, leia o livro O Convite à Prosperidade, volume 1. Acabou o tempo, ok? Perdoar os outros significa libertá-los. Perdoar os outros significa libertá-los. Dentre todas as coisas boas que nós recebemos de Deus, é a liberdade. Somos livres. Mas parece que eu não sou livre para ser feliz, para ser próspero, para ter uma vida harmoniosa, para ser alegre, para realizar sonhos. Porque eu mesmo me prendo e o pior, eu também prendo o outro. Seminário Geral, Seminário do Perdão. Dias 19 e 20 de agosto de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Dias 26 e 27 de agosto de 2023, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul e Goiás. E nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2023, na Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Curitiba, Paraná. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários, sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp 11 5014 22 17, 11 5014 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer sutra sagrada, todas as práticas da Seichonoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seichonoye, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seichonoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru, esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento.
Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente, de todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seichonoe e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Estudo da coleção A Verdade da Vida. Nesse momento daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos dar os abraços. Regional Campo Grande, preletora Vanete, Cida, Vignoli. Vignoli é o Pedro Vignoli, preletor. Regional Belém do Pará, pessoal de Ananindeua, Lins, São Paulo, Tóquio, Japão, está assistindo, Glória, nome dela. Canadá, preletor Arnaldo, Araraquara, Regional Copacabana, Itacoaquecetuba, Indaiatuba e Limeira, Regional Maceió e Santos. E perguntas, muitas pessoas estão escrevendo no chat as perguntas, não escrevam no chat, manda para o e-mail, estudo a verdade da vida, @sni.org.br ou então pelo aquele WhatsApp que nós informamos já, ok? Na verdade, da vida 30 e... Isso daqui já falamos, né? Então tem um detalhe aqui que eu queria falar, que Deus quer que nós estudemos até aprender. E estava lá e veio na mente, abra o livro. Aí abriu o livro. Onde caiu? Kanzeon Bosatsu não é um indivíduo, é o princípio da manifestação mental. Novamente, é para reforçar essa explicação, que realmente não é tão simples, não. Ou seja, vou repetir, é o princípio da manifestação mental, ou seja, da lei mental que se personificou na imagem do amor. Personificou. Personificou é adquirir forma de pessoa, isso que é personificar. No capítulo Fumon da Sutra Lotus, que é do budismo, e na Sutra Kanon, consta que Kanzeon Bosatsu se manifesta de 33 formas, e Kanzeon Bosatsu também é um nome que foi dado pelo... Não é o nome original, a original é sânscrito, que é do Avalokitesvara. E então Kanzeon Bosatsu, lembra daquele monge budista que foi lá para a China e traduziu as 3 sutras para o budismo. E, então, 33 formas, manifesta de 33 formas para pregar o ensinamento. A palavra Kanzeon significa som do mundo, ou seja, percebe o som da mente das pessoas, percebe o som da mente das pessoas.
Ah, você tirou da minha boca. Eu pensei, você falou. Isso é uma forma de o Kanzon Bosatsu se comunicar mentalmente. E conduz o indivíduo à iluminação. Para fiéis do cristianismo, para os cristãos, prega a verdade e aparecendo em forma de Cristo eterno. Para o shintoísta, aparece em forma de Deus Sumiyoshi. Para os budistas, em forma de Kanzon Bosatsu. Em linhas gerais, Seichonen surgiu quando eu passei a editar a revista do aperfeiçoamento espiritual denominada Seichonen. Achava que eu que eu que escrevia, mestre falando, eu pensava que eu que estava escrevendo os livros dessa revista. Mas até o dia que um jovem, isso na verdade da Vida Volume 1, que nós já lemos, vamos qualquer dia reler essa parte, ele fazendo o Shinsokan na casa dele, ele nunca tinha visto o mestre, aí ele viu o mestre na escrivaninha e começou a escrever. E a caneta escrevia, corria, saía luzes e luzes daquilo que o mestre estava escrevendo. Mas de repente olhou para o mestre, cadê o mestre? Ele falou, cadê o mestre? Então desapareceu a figura do mestre e apareceu um senhor de barbas brancas e cabelos brancos, escrevia. Quando terminou de escrever, aí voltou a fisionomia do mestre. Então o mestre, ele escreveu para o mestre dizendo o seguinte, o senhor acha que vai rir de mim, mas isso eu vi realmente. Agora, não somente esse caso também, mas tem outros casos que aconteceram. Aí o mestre cita sobre a senhora Hatsue Nagao. Então, estava fazendo o Shinsokan mútua, oração mútua, frente a frente. Então, ela viu também o senhor de barbas brancas e cabelos brancos na fisionomia do mestre, no lugar do mestre. E outro caso que foi até engraçado, um senhor estava assistindo a palestra do mestre e ele pensou, o mestre fica usando essa barba postiça, e se ela cai? Não era o mestre, era essa divindade que manifestava e o rosto do mestre aparecia metade do rosto, metade do Cristo Eterno. Então, era o Cristo Eterno. Então, tem mais coisa aqui, depois você entrar na página. Aqui tem um detalhe muito interessante. Eu achei interessante, achei engraçado, bem no final, na página 297. Um peixeiro chamado Ogawa, ele tinha problema de reumatismo, e umas dores terríveis que ele não conseguia se locomover. Aí ele foi procurar um senhor, chamado Sugi, que curava os doentes. Ele falou, professor, por favor, me cure. Sim, eu vou te curar. Suba no andar superior. Aí ele disse, professor, eu não consigo andar. Se não subir no andar superior e não me esperar, não farei a cura em você. Não vou te curar. Aí, exatamente a força, tudo isso é para manifestar a força de vontade nele. Aí o homem não conseguia subir. Não dá, se não subir, eu não vou te curar. Repetiu outra vez. Mas suba. Não consigo. Não é verdade, suba. Aí ele tinha o corrimão, ele se agarrava no corrimão e ia se puxando, porque a perna não podia mexer. E ele falou, vai. Ele começou a empurrar o bumbum dele. Vai que você consegue. Aí conseguiu, quando chegou lá em cima, ele abandonou o homem lá. Deixou lá. Depois de um tempo ele voltou, ele viu o homem de pé. E ele falou, agora, sente-se no chão, agora estou sentando. Aí ele disse, senhor, sente-se no chão como eu estou sentando. As pernas doem, eu não consigo. Como uma perna que deseja, como uma pessoa deseja ser curada, pode ficar nessa postura mal educada, relaxada, na forma de sentar, porque não podia dobrar a perna. O japonês olha muito isso. O japonês, isso é postura, isso é até feio, essa postura, tem que ter a postura correta. Eu lembro até quando, em 1960, participando do seminário de jovem lá em Biona, aí estava lá o pai da professora Marie, que era um dos orientadores, mais outros 2 professores, e conversando na hora do intervalo. Eu estava no meio deles, conversando. Ele falou, e comentando uma pessoa, e perceberam a postura dele, como era feia, ele ficava à frente dos superiores, com a perna cruzada, assim. É feio. Agora no Brasil é moda, né? Televisão, tem que cruzar a perna. Cada país tem um costume. Aí, como a pessoa deseja ficar curada,
e ficando sentado nessa postura. E aí ele disse, aí o senhor Gal, derramando lágrima, disse, mas não consigo dobrar as pernas, então não vou te curar. Então não vou te curar, então não vou te curar. Sem alternativa, o senhor Gal largou a cadeira e sentou e tentou sentar-se no chão, mas não conseguindo dobrar as pernas, sentou com as pernas estendidas para frente. Aí o senhor Sugui, o professor, começou a lhe falar, o homem é filho de Deus e possui força vital infinita. Jamais adoece, a vida jamais adoece. Se o corpo dói, é a mente que está doendo. Se a mente não estiver doendo, o corpo não dói, pois é mera matéria. A mente dói, então o corpo também dói. Você não vive bem com a esposa, não é? Aquilo lá foi igual um lutador de boxe acertar no fígado. Acertou bem no fígado. Como o senhor se assustou, e ele disse, acertou na mosca. Veja, você vive em desarmonia com a sua esposa, está com o coração dolorido. Essa dor mental é que manifesta no físico e faz com que suas pernas doam e não se movam. Você vive nervoso porque sua esposa não lhe obedece, não é? Essa mente que censura é que causa dores na perna. A mente que censura é que causa reumatismo. A mente que censura é que dá problemas de artrose, da artrite. Por isso, pare de censurar. Né? Pare de censurar. Aquele caso que eu disse da senhora lá do México, que sofreu 28 anos com dores no joelho, que não podia nem dobrar. Então eu falei, a senhora é muito justa, muito correta, mas ao mesmo tempo fica criticando as pessoas, principalmente alguém da família, que não faz de acordo com o pensamento da senhora. A senhora censura essa pessoa. Aí, dia seguinte, ela, antes de começar a aula, falou, mira, prof, mira, estava curada. Então, esse é o detalhe que nós temos que nos educar. Aí tem um detalhe. Às vezes a pessoa fala, reza por mim. Tem gente que gosta de colecionar orações, e aquilo que Chico Xavier falou. Tem gente que não quer fazer o mínimo esforço, quer que tudo venha do céu. Não procura fazer o mínimo esforço, quer que tudo venha em forma de milagre. E se uma pessoa recebe a oração e fica curada dessas dores na perna, o que ela aprendeu? Nada. Que nem esse senhor. Aprendeu o quê? Aprendeu que precisa parar de censurar. Aprendeu que tem que viver em harmonia com a esposa. Aí ele ficou curado. Ficou curado. Então, esse é o detalhe da pessoa ter que buscar a resposta dentro de si. Onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso melhorar? Aí, consequentemente, as coisas vão mudar também. Ok? Volume 37. O presente livro. Vamos ler juntos? Vamos lá. O presente livro contém palavras da verdade necessárias para concretizar na terra o verdadeiro paraíso, repleto de felicidade, e foi escrito em forma de preceitos diários, a fim de que o leitor, lendo as respectivas palavras, para cada dia do ano, possa gravá-las em seu subconsciente. Possa gravá-las em seu subconsciente. Esse é aquela frase, de grão em grão, galinha enche o papo. Todo dia você lendo um texto, todo dia, pelo menos um pouco. A parte de livros, quando eu estava no ginásio, né, segundo ano, eu tinha dificuldades na redação. Aí tinha uma professora que era Nisei, era minha professora, e ela disse o seguinte, leia bastante, leia, assim você vai superar esse problema. Eu comecei a seguir o conselho dela. Quando chegava o aniversário, meu pai me perguntava, o que você quer de presente? Eu falava, dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar livro. Aí meu pai deu um sorriso e dizia assim. Mas o dinheiro que ele dava não era dinheiro. Não era dinheiro, era dinheiro. Só dava para comprar um livro. Mas eu fazia milagre, não é rezando, não. É que eu ia na cidade, lá na Praça da Sé, e entrava na livraria de livros usados. E eu voltava com 10 livros, 8, 10 livros. E assim foi aprendendo, ler, aprender. E meu pai ficava feliz porque ele ficava pegando nós 3 filhos, eu sou do meio, somos em 3. Leia, estuda. O único que lia era eu.
Então ele pegava no pé dos meus irmãos. Faça igual Heitor, leia, leia. E é assim que nós vamos superando, né? E o mestre escreveu, um bom livro é um professor particular que você carrega. E realmente é. É um professor particular que você carrega. Ao longo do tempo, tenho notado que aqueles que deixaram de ler e praticar a verdade, isso já fazendo palestra há mais de 50 e poucos anos, 54, 55 anos, eu já vi muita gente que estava no Seitonê, estava contente, feliz, saíram e depois de um tempo, alguns regressaram, mas com a cara bem acabadinha. E outros não regressaram, mas de vergonha de votar. Mas até teve uns casos de pessoas que até morreram, tristes, porque ele queria, mas o cônjuge era de uma religião que não aceitava Seitonê. Então, até um caso que aconteceu com era dirigente até, no outro país, eu já estava indo para o aeroporto para voltar para o Brasil, e me comentaram que essa pessoa estava doente, muito doente, com problema financeiro. E o que eu deveria fazer? Eu falei, olha, volta para a atividade, volta a ajudar o próximo, volta a ajudar o próximo, quem ajuda é ajudado, quem planta colhe, quem dá recebe. Então, voltar à atividade e praticar e ser útil, porque o inútil perece. O inútil, né? Minha mãe falava assim, quem é preguiçoso morre cedo. Eu comecei a ser mais esperto, então eu era meio preguiçosinho mesmo. Eu falei, não, e é verdade, o inútil vai para o lixo, não é verdade? O inútil perece, está no livro Dinamismo e Sua Capacidade. E aquele que, isso, na verdade, volume 37, aquele que convive com a verdade terá sempre a vida renovada. Terá sempre a vida renovada. Deus é amor infinito, é bem, é perdão. A vida renovada, até eu falo, quando eu vou em algum lugar, em outras regionais, eu falo assim, quem veio pela primeira vez, poderia ter tirado uma foto ontem, e daqui 3 meses, tirar outra foto, vocês vão ver como vocês vão rejuvenescer. Aqui mesmo, com esse púlpito mesmo, muitas vezes acontecia a entrega de diploma para os preletores, formandos. Eu entregando e entregava a carteirinha também. Quando eu olhava para a carteirinha, a foto parecia de uma pessoa mais velha do que daquela pessoa que estava recebendo diploma. Tanto que ela rejuvenesceu, né? Até gosto de uma piada de um rapaz que estava lá na feira, com uma barraquinha lá, vendendo remédio para rejuvenescer. E ao lado dele estava uma mocinha de uns, aparentemente de 17 anos, 18 anos, ajudando. Aí chegou um homem e falou, escuta, eu quero uma pomada para dar, um creme para dar para minha mulher, mas esse creme funciona mesmo? Dá certo? Vai rejuvenescer? Dá sim, então eu quero um. Aí chamou a mocinha, vó, dá um para ele. Então vamos lá. Aquele que convive com a verdade terá sempre a vida renovada. Deus é amor infinito, é bem, é perdão. Logo, aquele que se liga a Deus será depurado de todos os seus pecados. Aquele que se liga a Deus será depurado, eliminado dos seus pecados. Alguém pode pensar, isso é propaganda enganosa. Não é. Não é. Por que não é? Quando você pratica o Shinsokan, entende o objetivo do Shinsokan, é você contemplar o quê? Contemplar a sua vida conforme Deus criou. E conforme Deus criou, o que está escrito no Gênesis capítulo 1? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então a nossa vida é perfeita, é sagrada, é sublime, originariamente pura, sagrada, eterna, indestrutível. Assim é a nossa vida. De acordo? Concorda ou você concorda? Quando você começa a contemplar, entender isso, você vai tirando aqueles pensamentos, eu sou pecador, automaticamente aquela ideia de pecado, aquele desejo de pagar pecado, vai saindo da sua mente. Você vai descartando esses pensamentos errôneos. Ok? Continuando. E a sua vida estará constantemente renovada.
precisamos nos libertar das dores e tristezas do passado e renascer através do amor e do perdão. Precisamos nos libertar das dores e tristezas do passado. É aquele caso lá da... Aqui, ó, precisamos nos libertar das dores, aquele texto lá, que deve estar como encafifando muita gente. Libertar das dores e tristezas do passado. Esse é o modo de pensar e viver. Então, o mestre sugere, sugestão do mestre que leiamos em paralelo o livro Convite à Felicidade. E o mestre sempre lia esse livro Convite à Felicidade. Inclusive, não somente para quando ele escreveu o texto da Verdade da Vida 37, como também aquela coleção, quando ele estava com 91 anos, escrevendo o livro daquela coleção, Imagem Verdadeira e Fenômeno, a Chave da Provisão Infinita, daquela coleção no livro mais alto, ele também se baseou no livro Convite à Felicidade. Página 28 e 29 do Conquista à Felicidade, Convite à Felicidade. O que está escrito no Convite à Felicidade? Entregue a Deus o fardo da sua mente. Entregue a Deus o fardo da sua mente. Para escalar uma montanha alta, é preciso diminuir o peso do fardo que você carrega, certo? Do contrário, os pés se cansarão e se fatigará o coração. Para que a nossa alma possa elevar-se, precisamos retirar os pesados fardos da mente. Temos que abandonar os sentimentos de ódio, abandonar os sentimentos de ira, abandonar a preocupação e cobiça. Quando se retiram esses pesos, a alma consegue elevar-se com leveza. Entretanto, no mundo existem vários problemas. E como retirar o peso desses problemas? Disse que é difícil estar aí, mas basta entregar esses pesos a Deus. É por isso que, às vezes, em alguns artigos o mestre escreve, tem hora que a pessoa está quase explodindo por dentro, e vontade de chorar, de gritar, de chamar papai, mamãe. Aí o mestre fala, se tranca no quarto e chora. Chora. Não importa se é homem ou mulher, chora. Não importa se é gaúcho de Bagé, machão, chora, não tem importância. Cristo chorou, não é? Cristo não chorou quando ele ficou na frente do túmulo do Lázaro? Ele chorou. Quando via as pessoas doentes, ele chorava. Cristo era muito firme, mas ao mesmo tempo coração muito dócil, muito doce, muito amor. Então ele chorava, né? E por isso que chora, descarrega tudo e conversa com Deus. Deus, por favor, né? Continuando. Tu que carregas o peso, Deus está dizendo para você, tu que carregas o peso, vem a mim, dar-te-ei descanso. É bom orar no momento e pegar no sono. É bom adormecer mentalizando o seguinte, ó Deus, dormirei entregando esse problema à vossa sabedoria e amor. Solucionai-o durante o meu sono. Será um sono tranquilo e agradável e no dia seguinte abrir-se-á uma nova perspectiva para a solução do problema. Novas ideias ocorrerão. Quando você chega e fala, e o que eu faço? O que eu faço? Sabe uma coisa? Deus, problema, vou entregar o problema para o senhor, tá? O senhor resolve. Aí você tira o peso nas costas. Quando você tira o peso nas costas, começa a chover as ideias. Né? Aí lembrei de um rapaz que foi fazer um concurso, era chefe de panificação. Aí ele tinha que apresentar uma coisa nova para ser aprovado dentre vários que estão participando. E orou a Deus. E à noite, quando estava dormindo, quem que aparece no sonho para ele? O avô dele, o falecido avô, e disse, olha, faça assim. Ele acordou, já estava na memória tudo aquilo que ele falou, e foi fazer o teste e foi aprovado em primeiro lugar. Acontece que o avô dele foi padeiro. Então, veio essa resposta. Outra ideia que eu lembrei, o Vanderlei, lá de Rio Grande do Sul, cidade de Novo Hamburgo, regional de Novo Hamburgo,
ele estava com uma série de problemas e a empresa dele quebrou. E desesperado, queria falar comigo, a esposa também, não sei o quê. Aí, enfim, começou a vir na minha mente a imagem dele. Eu não conhecia muito bem, só uma vez que eu conversei com ele. Aí eu falei com a pessoa que era responsável lá do Rio Grande do Sul, eu falei, olha, liga para o Vanderlei, ele deve estar com problema, está querendo falar comigo, e eu creio que é problema financeiro. Então fala para ele o seguinte, cuidar do jazigo dos antepassados e ler 3 sutras por dia, no mínimo, para os antepassados todos os dias. E na hora que essa pessoa ligou para eles, era justamente o momento que a esposa estava pensando o seguinte, é a última refeição que eu vou servir para o meu filho que está voltando da escola, que em seguida eu vou me matar. Aí quando falou, tem uma mensagem, o professor está falando, aí começou a chorar e reuniram a família, né? O casal e os filhos, um tinha 14 anos, outro tinha 11 anos. E o professor então falou para fazer 3 sutras. Aí a esposa falou, eu vou fazer 3 por dia. Aí o Vanderlei falou, eu faço 2. Aí o filho de 14 e de 11 anos falou, nós fazemos uma cada um. 7 sutras por dia. E foram para o Uruguai, onde o avô foi enterrado. E estava lá, sozinho. Aí foram lá de carro, conversaram com o pessoal do cemitério, o pessoal liberou os ossos, restos mortais dos avós, e colocaram no carro. Era a época da vaca louca. E na vaca louca, quando passava a fronteira, tinha que passar o carro na poça d'água, e todos os carros eram revistados. Passou na poça d'água e não pediram para abrir o carro. Imagine abrir o carro com ossada humana lá dentro. O que ia falar, né? E foram lá, então corrigiram, levaram as montagens lá para a cidade de Campo Bom e lá começaram a fazer 7 sutras por dia. E 2 dias depois, ele encontra com um amigo. Ô Vanderlei, eu estava te procurando, você estava? Não, eu estava no Uruguai. É que apareceu um negócio, você topa, aceita? O que é? Era a época que não podia mais importar sapato da China. Do exterior, nem da China, nem em qualquer lugar. Mas podia importar os produtos e fabricar no Brasil. Ele falou, é para vender sola de sapato feminino, lá de uma empresa da Itália. Eu faço qualquer coisa que eu não tenho nada que fazer agora, estou sem emprego, sem nada. E aí, depois veio a negociação, a pessoa que falou o seguinte, da empresa, você quer receber em dólar ou euro? Ele falou, eu vou pensar e depois te respondo. Aí, estava fazendo 7 sutras por dia, estavam fazendo 7. Apareceu no sonho um senhor barbas, e sem uma perna, e disse, Vanderlei, vai comprar pão para mim, por favor? Tudo no sonho. Aí deu uma nota de 1 euro. Já entenderam a resposta, né? E aí ele no dia seguinte falou, eu quero em euro. E justamente depois ele acordou, falou com o pai, pai, eu sonhei com um homem, senhor barbudo, que tinha uma perna. O pai falou, é meu avô. Ele apareceu no sonho e falou, faça negócio em euro. E justamente é o que estava mais rentável. Então, vem de uma forma ou de outra a resposta. Deixa Deus vai dar a resposta para você. Ou o antepassado que vai falar, ou alguma forma, alguma coisa, algum fato, algum outro caso, que vai acontecer e dar a resposta. Ok? Continuando com o Convite à Felicidade, volume 1, página 29. Não lamente as infelicidades. Esse é um problema aqui comum, né? Não lamente as infelicidades. Não se deve murmurar lamentações nem por um instante. Nem por um instante. Você vê muitas pessoas reclamam. Você cumprimenta determinadas pessoas. Como é que você está? Ah, mas está uma droga, está uma porcaria. Ah, não sei, só reclama. Não é? E tem outro não. Não está bom, mas fala, não, está bom, melhor que isso, só 2 isso, e depende da pessoa para a pessoa. Por isso, não lamente nem por um instante. Um grande psicanalista diz que o amor de quem se lamenta não se concretiza. É desagradável a atmosfera de quem se lamenta.
suas ondas mentais tornam-se negativas e não atraem nenhuma coisa boa. Por quê? É Deus que quer isso? Não. Não é Deus que quer. Ele age tudo de acordo com a lei. E a lei da mente, o que nos rege? Lei da vida, a lei da mente. Lei da mente é a lei do karma. E dentro da lei da mente tem uma lei que diz: semelhante atrai semelhante. Quem dá, recebe. É a lei da mente. Okay? Então, tudo é automaticamente de acordo com a semelhança. Tudo é automaticamente de acordo com a semelhança que vão se agrupando automaticamente. É você misturar, joga, põe num balde água e óleo. Misturou tudo. Mas passa um tempo, o óleo fica junto com o óleo, a água fica com água, certo? Automaticamente. Por isso que tem um grupo de pessoas conversando, alegres. Pessoas alegres atraem pessoas alegres. Pessoa triste atrai pessoa triste. Fofoqueiro atrai fofoqueiro. Não é isso que acontece? É assim que acontece. Tudo é nessa base, certo? Por isso que, automaticamente, esse é um detalhe também, que muitas pessoas perdem o emprego por esse detalhe. Ela mentalmente não está em harmonia com o grupo de trabalho. Critica o chefe, resmunga, critica o colega mentalmente, está sempre brigando mentalmente com o chefe e reclamando da empresa. Então, ele é uma pessoa diferente do grupo. E pela lei da mente, semelhante atrai semelhante, mas ele não é semelhante, algo faz com que ele saia da empresa. Vai ser demitido, alguma coisa vai fazer com que ele perca o emprego. Alguma coisa acontece. Pela lei da semelhança, simplesmente isso. Quem lamenta e reclama tem espírito de mendigar a compaixão dos outros. Mendigar a compaixão dos outros. É o mendigo que está querendo, igual o mendigo que quer a compaixão dos outros, quer a atenção dos outros. É um espírito de covardia. Levante-se resoluto. Seja dono de si mesmo. Domine a ti mesmo, certo? Quem busca a compaixão infelicita a si próprio. Uma pessoa infeliz, uma pessoa feliz já não tem por que receber compaixão de ninguém. Grande é o número de pessoas que ficam doentes ou infelizes a fim de satisfazer o seu mau gosto de ser consolado pelos outros. Entenderam? Como ela quer receber consolo, para ela receber o consolo tem que acontecer o quê? Alguma desgraça para ela. Tem que acontecer uma desgraça. Para receber o consolo tem que acontecer uma desgraça. É o desejo dela. É igual a pessoas que não prosperam e que adora ser pobre, tem orgulho de ser pobre. Como é que vai prosperar se tem orgulho de ser pobre? Não prospera, sempre vai ter problema financeiro. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitanoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 5014 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!